Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as três vastas da sua mente com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente vai brincar na lama e cantar as histórias do fim de semana lá em Dormity. Estou aqui com o grande Fetter, de Fetter Trail Run, e Valmir, de Trail, a revista Trail Run Brasil. Ô Valmir, eu quero começar com você. Pode explicar a importância da Indomity Pedro do Baú e da história e como isso é início do ano para nosso mundo de trail no Brasil? A Indomit Pedra do Baú aconteceu a nona edição, né, cara? Então você já vê que no mundo trail nacional, onde ele ainda é tão jovem, um evento com 9 anos e com a importância que é realmente um dos principais eventos do Brasil, que já foi inclusive palco de uma edição histórica, que foi quando teve a seletiva do Mundial, salvo engano, foi 2017 ou 2018. E, nossa, cara, já vivenciamos várias batalhas épicas ali, desde quando era o 50K, né, a principal distância. Agora tem os 80 também, dividindo a importância. E esse ano, cara, foi assim, algo realmente muito fantástico, porque tivemos mais de 1.600 atletas na prova, muito bem dividido entre as distâncias. Para você ter uma noção, os 80 quilômetros teve mais de 150 atletas, e é uma distância muito, muito grande, né, para esse número de atletas, e realmente a Indomit se destaca aí como uma das principais provas. Eu diria, até arriscaria dizer que é uma das top 5 ou top 3 do Brasil. Fetter, você estava lá como um treinador, mas também você estava lá para correr também. Pode explicar um pouquinho as condições do percurso esse ano? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E assim, Roger, Valmir, só deixa eu pegar um ganchinho ali do Valmir. Eu concordo plenamente com o Valmir, que é uma prova extremamente consolidada no cenário nacional. E eu arrisco dizer, talvez, levantar essa bola, Valmir, de que se existisse Six Majors ou o equivalente no trail, eu não sei quais provas estariam nelas, né? Não sei quais seriam as outras, mas a Indomit estaria nela. Então, essa é a importância da Indomit no cenário nacional ao longo dos anos, né? Ela se consolidou. Só que, historicamente, até como treinador, sempre foi uma prova onde a característica geral dela é de ser uma prova rápida, né? Rápida, rolada, apesar da dificuldade de altimetria. O terreno sempre deixou correr. Nunca foi uma dificuldade de terreno, né? Mas nas duas últimas edições, isso tá virando, né? Não sei, ou virou, não sei, não sabemos. Mas eu sei que São Pedro liberou a caixa d'água. E na edição anterior, choveu no dia dos 80 quilômetros, que o Roger também participou. E, cara, nesse final de semana que a gente viu, foi algo, cara, em 12 anos que eu tô participando de provas, eu nunca tinha visto algo parecido, cara. De atolar a perna até acima do meu joelho. E eu tenho 1,86 de altura. Eu imagino que é mais baixinho, cara. Tá louco. Os últimos 6 quilômetros de prova, que eram iguais para todas as distâncias, cara, era um atoleiro que era simplesmente impossível de escolher um lugar. Era botar o pé e é um ato de fé, praticamente. Então, assim, foi uma prova bem complicada, assim, nas condições climáticas. E, enfim, agora eu não sei se a Indomit é uma prova rápida ou uma prova travada. Não sei mais o que responder. Mas mesmo assim, tinha uns exemplos do sábado, onde o tempo tinha um recorde, e o 80, eles quase bateram um recorde. Mesmo com essas condições, que é uma coisa fenomenal na minha opinião, é absurdo na minha opinião. Mas tomara que a gente vai falar com quase todo mundo que ganhou entre os homens e mulheres hoje.
E eu tenho certeza que cada um que está ouvindo, que estava lá sábado, levou muitas lembranças da prova com eles em casa e está sentado ao lado da máquina de lavar na forma de lama e poeira e talvez secou. Eu sei, eu tinha que literalmente cortar as meias porque ele estava tipo uma cola na meus pés e não deu para tirar. Eu cortei para tirar. Mas... Valmir... Pode falar, Peter. Deixa eu só fazer uma consideração, porque eu acho que tu trouxe uma coisa bem interessante. Com relação aos recordes de prova, que o Valmir até pode me ajudar a lembrar. Mas se eu não me engano, eu acho que só os 35 teve quebra de recorde nessa edição. Um menino que a gente não... Johnny. O Johnny, assim, eu não conhecia particularmente esse rapaz. Mas, cara, ele trucidou o recorde numa condição completamente adversa. E Celinho e Fantasma quase, né, andaram perto do recorde. Silvestrin, da mesma forma, ficou a poucos minutos assim do recorde que o Juninho fez num tempo completamente seco. Mas assim, a ideia que eu tenho disso é que os atletas brasileiros da elite, eles têm aonde crescer em performance desde que haja disputa. Celinho e Fantasma, eles brigaram até o último segundo. Noronha e Celinho na La Mission brigaram até a linha de chegada. Mas os atletas comuns, né, a galera do meio pro fundo, esse pessoal demorou muito mais tempo. Então a prova ficou muito pior. Então, realmente, o que a gente vê com fatos é que os atletas brasileiros de elite, eles têm ainda muito a crescer pela disputa. Eles ainda não chegaram nos seus limites. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma tese que eu vim pensando pós-Indomit. Eu combino com você e acho que é uma coisa interessante explorar. Eu acho que com essa prova, particularmente, foi interessante ver como a técnica mudou. E tinha uns que foi muito, tipo, não melou, mas tinha técnica melou com a lama, outros que simplesmente, você cai uma vez feio nessa lama e você vai perdendo muita confiança na sua capacidade de descer rápido. Então, muda muito. Isso é uma coisa que eu quero explorar com cada atleta. Valmir, qual performance, tipo, marcou você durante esse fim de semana? Só para aproveitar esse ganchinho aí que o Fetter lançou, eu acho que quando uma prova que é do estilo da Indomit, que tende a ser mais rápida, né? A gente teve 9 edições delas, 7 foram provas secas e 2 foram muito molhadas. Eu acredito que ela ainda tem o perfil que a gente pode dizer mais rolada, né? Os 2 últimos anos a gente pensar, choveu os 2, então não é mais rolada, mas teve 7 que foram roladas, então ainda acredito que a gente pode dizer que é uma prova mais rápida, com 2 exceções, enfim. E a cada dificuldade que é acrescentada, ela vai piorando para todo mundo, né? Mas com a técnica que cada um tem, os elites, ou os melhores atletas em técnica, eles tendem a sofrer menos. E quanto menos técnica cada atleta vai tendo mais dificuldade com aquela determinada situação. Então você vê quem andou lá na frente, Celinho e Fantasma, tem muita técnica, eles, mesmo com todo o percurso lameado, que foi igual para todo mundo, eles chegaram próximos ao recorde, assim como o Silvestrin, teve o americano, que na verdade é brasileiro, que quebrou o recorde do Zé Virgínio. Então, só que para quem tem menos técnica, a coisa complica muito mais, e por isso que a gente teve os tempos muito mais altos. Enfim, para mim, a grande performance ali foi mesmo do brasileiro americano, que ele é nascido no Brasil, mas vive nos Estados Unidos. É uma coisa que eu acho que ninguém esperava. Estava todo mundo com o olho ali no João, no Aislan, no Vicente, Joelson, entre outros ali, tinham grandes atletas, não vou saber nomear todos nesse momento, mas ver o cara colocando quase 25 minutos no Aislan realmente me deixou de boca aberta.
Ei, sem dúvida. Meu alvo é falar com ele daqui um pouco. Feta, que foi a performance que te marcou durante esse fim de semana? Ah, não tem como fugir do brasileiro americano. Foi uma grande surpresa, né? Para mim, uma grande surpresa. Então, é muito pessoal essa opinião. Quem conhecia ele podia conhecer já a capacidade do rapaz, mas assim, acho que essa a grande performance, sem dúvida nenhuma. E trazer para a discussão a performance do Arcanjo, ficando, entre aspas, só 9 minutos do Silvestrin. O Arcanjo já é a terceira vez que ele fica em segundo lugar na Indomit. Né? Ele está batendo na trave, aí é um atleta que está sempre se dedicando e cada vez mais ele está chegando cada vez mais perto. Então, ano a ano, ele vai diminuindo essa diferença e ele continua brigando, continua treinando, continua se dedicando. Então, para sair um pouco do tradicional, vamos dizer assim, eu acho que a performance do Arcanjo é muito, muito significativa. Eu queria dar um destaque também, Roger, se ainda tiver tempo. Claro, a gente sabe o quanto as mulheres vêm surgindo forte aí, e a gente vê a Jaziele com uma performance de campeã, foi realmente de se destacar. Ela não se deu... assim, ela buscou a vitória o tempo todo. Eu conversei muito com ela. Ela passou a Letícia, que era a líder da prova, por volta do quilômetro 28, 29, e depois não viu mais. Ela falou, não olhei mais para trás e fui para vencer. E depois ela ficou sabendo que a Letícia tinha abandonado, mas, ou seja, ela não tomou conhecimento de quem estava lá. Estava lá as duas melhores atletas em tese, né, que seria a Letícia e a Giovana, e ela foi para cima e não tomou conhecimento. Passou e foi embora e conseguiu a vitória. Eu acho que deve ser destacado isso daí. Claro, a gente está falando assim de grandes destaques, né? A gente teve vários destaques, mas eu queria salientar essa vitória também da Jaziele, que coroou uma performance digna de campeã. Não, sem dúvida, sem dúvida. E falando com ela antes, ela apareceu no podcast umas semanas atrás, e ver como ela estava bem focada e tinha essa confiança, tipo, que é uma coisa que você pode ganhar vivendo, melhorando e vendo seu próprio progresso. E acho que é uma coisa que ela viu no fim do ano passado e entrando esse ano, acho que ele tá pronto. Ele tem a cabeça de alguém que entra sabendo, não é tipo uma questão para ela. Eu consigo, é tipo, agora ela sabe que ela pode e é só uma questão de fazer tudo certo quando o dia chegar. E foi muito impressionante e eu acho para que mim. deve destacar também que o ano passado a gente teve a Suzane vencendo a Letícia também. Isso tudo é um fenômeno que um vai puxando o outro. A Letícia estava como uma imbatível e aí as atletas olham para ela e falam, cara, eu tenho que chegar, andar com ela ou vencer ela. Isso motiva essas atletas que também são de elite a chegar e fazer uma performance digna de campeão. E a Suzane conseguiu Impedidos e agora a Jaziele, e espero que isso continue nessa levada, que chegue algum atleta e vença o Silvestrin. Não estou torcendo contra o Silvestrin, jamais, até da minha equipe, mas eu quero ver o esporte crescendo, né? Um puxando o outro. O Sandro está chegando, está cada vez melhorando. Não é que o Silvestrin está deixando a bola cair, muito pelo contrário. O Sandro está melhorando, os outros atletas estão tentando chegar numa performance para bater de frente com o Silvestrin. E isso é muito bom. A gente vê o Island, ele também já estava num nível assim que, cara, estava difícil ganhar do Island entre os juvenis. Né? E aí vem também jovem brasileiro, americano, e põe 25 minutos nele e fala assim, opa, não estou tão bom quanto eu imaginava. Então, assim, tem muito a evoluir, melhor dizendo. Então, eu acho que essas coisas assim vêm agregar muito para o nosso cenário.
Demais, demais. Feta, posso te perguntar como um professor, treinador de vários atletas? Ei, Paty, a Tudo gente bem? vai entrar aqui com Paty, vários campeões, tudo bem? Mas, Feta, qual tipo de dicas você deu para os seus atletas, tipo, tomando em considerações o percurso? De todos os níveis, porque você tinha atletas elite, você tinha atletas tipo enfrentando seus próprios lutas, vamos falar, tipo, porque por cada uma é muito importante, né? Qual tipo de dica você deu? Você deu tipo, vai com calma, vai leve, ou você foi tipo, não, vamos brincar na lama, vai com força? É que assim, ó, Roger, depende muito da coragem e técnica, que é o que a gente acabou de discutir aqui. O cara que tem um pouquinho mais de técnica, né? Ele realmente ele sente menos isso. Ele sente menos essa dificuldade. Ele tem naturalmente uma coragem maior. Enquanto outros atletas, eles só sobreviveram. Mas a grande maioria só sobreviveu. Só sobreviveu. Então, quando eu vi aquela situação toda de lama e etc., o que eu falei, sabendo que ia ficar um potreiro, e foi o que ficou, era, galera, quem puder usar o bastão, leve o bastão, porque vai ajudar a cravar e segurar, né? Te dá uma pequena sustentação, porque não tinha tênis. Cara, não sei que tipo de tênis ia segurar naquela lama, porque tapava todo o grip, não tinha o que fazer. Então era sustentar no bastão, fazer força para subir e para descer, cara, seja o que Deus quiser. Não tinha, era realmente uma sobrevivência. Não existe, vamos fazer um treinamento para isso. Cara, não existe. Só se eu botar uma caneleira na perna dos atletas, eu já boto um saco de arroz na mochila dos caras. Se eu pedir para eles treinar com caneleira, os caras vão me matar. Peter, Valmir, eu tenho um rodízio de atletas fantásticas, começando agora. Eu vou falar o seguinte, se quiser ficar aqui para correr essa ultra comigo, fica à vontade, mas eu falei com vocês só 10 minutos, então, se tiver outras coisas, eu entendo demais. Mas a gente vai em frente com o grande Paty Honda agora. Então, gente, muito obrigado. Olá, Roger, Cristiano, Valmir, tudo Olá, bom? tudo ótimo. Eu vou sair, gente, porque eu quero ouvir, eu quero ficar na expectativa para ouvir o podcast inteiro depois.